Em 1913, uma das maiores mentes da história permitiu-se deliberadamente enlouquecer. Carl Jung, psiquiatra de sucesso, intelectual celebrado, o homem que Sigmund Freud havia nomeado publicamente como o príncipe herdeiro da psicanálise, sentou-se à sua escrivaninha, pegou sua caneta e começou a descer. Não para a doença, não para um colapso, para algo que ele descreveria mais tarde como a jornada mais aterrorizante e necessária de sua vida. Uma descida voluntária às profundezas de sua própria mente inconsciente. Ele ouviu vozes. Teve visões da Europa se afogando em sangue. Visões tão vívidas e específicas que, quando a Primeira Guerra Mundial começou 12 meses depois, ele se perguntou brevemente se a havia causado. Ele encontrou figuras na escuridão interior que eram tão autônomas, tão estranhas a tudo o que ele acreditava ser, que manteve um revólver carregado na gaveta de sua escrivaninha durante aqueles anos. Não para se proteger de algo externo, para se proteger do que estava encontrando dentro de si. Ele não estava perdendo o juízo. Ele estava, pela primeira vez, encontrando o resto dele. E o que ele encontrou ali, o que passou as 5 décadas seguintes mapeando com a precisão de um cartógrafo e a coragem de um homem que olhou diretamente para o próprio abismo, é a mesma coisa que está à sua espera. Não em algum sentido abstrato ou filosófico, no sentido mais íntimo e específico possível. No vão entre a pessoa que você mostra ao mundo e o vasto território inexplorado que vive por baixo dessa apresentação. No padrão de relacionamentos que se repetem apesar de suas melhores intenções. Nos sonhos que deixam um resíduo no seu dia que você não consegue explicar. Nos momentos, e você já os teve, em que olhou no espelho e sentiu por apenas uma fração de segundo que o rosto que te observava não pertencia inteiramente a você. Você fechou esse vão rapidamente. Você sempre faz isso. Mas o vão não era uma falha. Era uma abertura. Era o inconsciente fazendo o que sempre fez, pressionando o rosto contra o vidro, tentando chamar sua atenção, tentando lhe dizer algo sobre si que sua identidade construída, defendida e socialmente aceitável, não pode se dar ao luxo de ouvir. Jung chamou o que vive nesse vão de inconsciente. Mas essa palavra é clínica demais para o que ele realmente queria dizer. O que ele quis dizer foi o seguinte: existe uma segunda inteligência dentro de você, mais antiga que a linguagem, mais precisa que a lógica, operando continuamente sob a superfície da sua vida consciente. E ela vem escrevendo sua história desde o primeiríssimo começo. Cada relacionamento que desmorona no momento em que se torna real. Cada sucesso que se dissolve no exato instante em que você tenta alcançá-lo. Cada padrão que você jurou ter superado e que reaparece, com um rosto diferente, em um ano diferente, fazendo a mesma exigência. Isso não são falhas de força de vontade. São mensagens das profundezas. É o inconsciente recrutando a realidade para dizer o que você se recusou a ouvir diretamente. Este vídeo segue os estágios exatos que Jung mapeou para a transformação psicológica, da máscara que você usa, passando pela escuridão que carrega, entrando no espelho de seus relacionamentos, descendo até os padrões antigos que correm sob sua história pessoal, e finalmente, em direção a algo que Jung chamou de individuação. Não a perfeição, não o apagamento de suas dificuldades, mas a integração da sua totalidade. Cada parte desta jornada vai mais fundo que a anterior. Se você sair cedo, deixará a jornada incompleta. E descidas incompletas são mais perigosas do que descidas que nunca começaram. Se você sente que isso foi feito para você, se algo em você se reconheceu nestas palavras antes mesmo que sua mente racional tivesse tempo de avaliá-las, então marque este momento. Deixe um comentário agora mesmo com o lugar do mundo onde você está, a hora e o minuto em que assiste a isso. A cidade, a hora, as coordenadas exatas do momento em que algo mudou. Não para mim. Como uma declaração para si de que hoje algo começa. Curta este vídeo se você sente isso no seu corpo, não apenas na mente. E então, fique. Porque o que vem a seguir é aquilo que você mais tem evitado cuidadosamente.
a máscara que você esqueceu que estava usando. Você sabe o momento exato em que a máscara é colocada. Acontece nos segundos antes de você entrar em uma sala. O leve ajuste de postura. O rearranjo do rosto em algo mais aceitável, mais confiante, mais sob controle do que o que estava ali um momento antes. O arquivamento de tudo o que realmente estava acontecendo dentro de você. A ansiedade, o luto, a exaustão, o desespero silencioso, em alguma gaveta interior com a qual você lidará mais tarde. Só que o mais tarde nunca chega, porque quando você está a sós novamente, já esqueceu qual gaveta usou. Você diz, estou bem, de forma tão automática que nem se ouve mais dizer. Alguém pergunta como você está, e a resposta chega antes mesmo da pergunta terminar. Pré-embalada, higienizada, socialmente apropriada. Bem, tudo certo. Na correria você sabe como é. E então ambos seguem em frente, e o momento para qualquer coisa real se fecha como uma porta, e em algum lugar sob a performance, algo que precisava ser visto volta a esperar. Esta é a persona. E você tem usado uma a vida inteira. Carl Jung pegou a palavra emprestada deliberadamente. No antigo teatro grego e romano, a persona era a máscara que os atores seguravam diante de seus rostos. Grande, estilizada, projetada para transmitir um personagem até o fundo do anfiteatro. Nunca teve a intenção de ser confundida com o rosto real do ator. Todos no teatro entendiam a distinção, mas em algum lugar na passagem do mundo antigo para este, algo deu errado. Esquecemos que estávamos usando a máscara. Esquecemos que havia um rosto por trás dela. Jung foi preciso sobre isso. A persona não é inerentemente a inimiga. Você precisa dela. Você não pode ir a uma entrevista de emprego, a um primeiro encontro ou a um jantar de família com toda a sua realidade psicológica exposta como feridas abertas. A máscara é funcional. É a pele social que permite que você navegue em um mundo que seria genuinamente esmagador sem alguma forma de superfície protetora. Nesse sentido, a persona é uma obra de inteligência prática. O problema surge quando a máscara se torna a resposta para a pergunta sobre quem você é. E isso acontece de forma tão gradual que você não consegue localizar o momento em que mudou. Em algum ponto, o figurino que você vestiu para sobreviver a um ambiente específico tornou-se a única roupa que você possui. A versão de você que era aceitável para sua família tornou-se tão praticada que começou a parecer natural. A identidade profissional que você construiu para ganhar respeito em sua carreira começou a falar com a sua voz, mesmo quando você estava só. A imagem que você cura para o mundo, em telas, em ambientes sociais, nos momentos cuidadosamente selecionados que permite que os outros testemunhem, começou a parecer mais real do que as horas sem testemunhas, quando ninguém está olhando. Pense na pessoa executiva que passou 30 anos construindo uma identidade de competência inabalável, que nunca, nem uma vez, nem em uma reunião, nem no casamento, nem no espelho à meia-noite, permitiu-se ser vista sem saber algo. Para quem a admissão de incerteza não é apenas desconfortável, mas existencialmente ameaçadora, porque toda a arquitetura de sua vida foi construída sobre o alicerce da máscara. Essa pessoa tem sucesso por qualquer medida externa, mas também é profundamente solitária, porque ninguém em sua vida jamais a conheceu de verdade. Conheceram apenas a performance. Ou pense na amizade que é o porto seguro, aquela pessoa para quem todos ligam em crise, aquela que acolhe o desmoronamento dos outros com extraordinária graça e firmeza, que se tornou tão identificada com o papel de quem não precisa de nada, que pedir ajuda parece não apenas difícil, mas uma traição do único eu que ela sabe ser. E assim, ela carrega tudo sozinha e chama isso de força. E por baixo da força, há uma solidão tão antiga que ela parou de reconhecê-la como solidão e começou a vivenciá-la simplesmente como o clima de sua vida. Você sabe qual versão disso é a sua. Jung notou algo em seus pacientes que levou anos para articular completamente. Quanto mais uma pessoa está identificada com sua persona,
mais as partes não vividas dela acumulam pressão sob a superfície. A máscara não faz o eu real desaparecer. Ela o comprime. E coisas comprimidas, com o tempo, desenvolvem força. É por isso que as pessoas mais presas em sua persona tendem a vê-la vazando nos lugares que menos controlam. Na reação desproporcional a uma pequena crítica, na raiva repentina que surge do nada em uma terça-feira comum, nos sonhos que em nada se parecem com a pessoa que elas são durante as horas de vigília. A exaustão é o sintoma mais honesto. Não o cansaço que vem do trabalho físico ou do gasto genuíno de energia, mas o esgotamento específico, profundo, de uma pessoa que está atuando para uma plateia que nunca vai embora. Porque eis o que ninguém te conta sobre a persona. Mantê-la exige energia. Energia constante, contínua e invisível. Cada interação se torna uma pequena produção. Cada sala em que você entra exige um microsegundo de ajuste de figurino. Ao longo dos anos, esse custo consome quase tudo. Você está cansado de uma forma que o sono não resolve, porque o sono não exige que você tire a máscara. Você a coloca de volta antes mesmo de estar totalmente acordado. Então, aqui está a pergunta que Jung passou sua carreira fazendo. A pergunta que reside por trás de tudo isso. Silenciosa e inevitável. Se você removesse cada máscara que usa, a competente, a que está tudo bem, a forte, a espiritual, a que te torna aceitável para as pessoas em torno de cuja aprovação você organizou sua vida, quem sobraria de verdade? Não quem você espera que estaria lá. Não quem você pretende ser. Quem está lá de fato no interior não performado, não testemunhado e não editado de sua própria vida. A maioria das pessoas nunca descobre. Não porque a resposta esteja indisponível, mas porque o que vive atrás da máscara não é apenas o eu autêntico que você esperava recuperar. Atrás da máscara está algo que você tem escondido, não do mundo, mas de si. Algo mais sombrio, mais estranho e mais poderoso do que qualquer versão sua que já tenha sido socialmente aceitável. E é exatamente para lá que vamos agora. Houve um momento, você se lembra dele, mesmo que nunca o tenha dito em voz alta, em que você pensou algo tão obscuro que o assustou. Talvez tenha sido um lampejo de satisfação genuína quando alguém que tinha tudo pareceu perder algo. Talvez tenha sido um pensamento sobre uma pessoa que você ama, que estava tão longe do amor, que o fez recuar de sua própria mente. Talvez tenha sido um momento de fúria tão total e desproporcional que por alguns segundos você não se reconheceu. E o não reconhecer pareceu menos confusão e mais exposição, como se algo tivesse sido visto e deveria ter permanecido escondido. Você o arquivou imediatamente, reclassificou-o, disse a si que era apenas estresse, apenas um dia ruim, apenas uma aberração momentânea em um interior, de outra forma, aceitável. Você não é aquele pensamento. Você não é aquele sentimento. Você é a pessoa que nunca faria isso, de verdade. Mas o pensamento estava lá. E uma parte de você sabe que não foi a primeira vez. É aqui que Jung começa. Não com o eu aspiracional, não com a pessoa que você está trabalhando para se tornar, mas com o material que você passou a vida se recusando a reivindicar. Ele o chamou de sombra. E ele não estava falando metaforicamente. Ele se referia a uma característica específica e estrutural da psique, o repositório de tudo o que você decidiu, em algum momento precoce e formativo, que era perigoso demais, vergonhoso demais, ou inaceitável demais para pertencer à pessoa que você estava construindo para ser. A raiva que não tinha lugar seguro em sua casa. Então você a enterrou tão fundo que agora acredita ser alguém que não se irrita, mesmo que as pessoas mais próximas pudessem descrever, com detalhes precisos, exatamente como você fica quando a coisa enterrada emerge sem aviso. A fome de reconhecimento, de importância, de que alguém finalmente veja do que você é capaz. Fome que você aprendeu a vestir com o figurino da humildade, porque querer ser visto parecia vaidade, e a vaidade parecia uma falha de caráter que você não podia permitir. A inveja. Especificamente a inveja. A contração quente, imediata e involuntária que acontece no seu peito,
Quando outra pessoa consegue o que você quer, seguida tão rapidamente pela autocondenação que os dois sentimentos se fundem em um só, e a inveja vai para o subsolo, antes mesmo de você registrar conscientemente que ela estava lá. Jung disse algo que é ou a coisa mais libertadora ou a mais desconfortável que você ouvirá hoje, dependendo do quão honesto você está disposto a ser consigo. Cada um de nós carrega uma sombra, e quanto menos ela é incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela é. A sombra não encolhe quando você a ignora. Ela se concentra, e então ela encontra outros rostos para vestir. Este é o mecanismo que Jung chamou de projeção, e uma vez que você o vê, não consegue mais desver. Os traços que você não tolera em outras pessoas são quase sempre, não às vezes, quase sempre, os traços que você recusou com mais força reconhecer em si. A pessoa cuja arrogância faz sua mandíbula travar com uma fúria específica e pessoal está carregando algo que você enterrou sobre sua própria necessidade de ser considerado excepcional. A pessoa cuja carência o exaure e o repele está vivendo abertamente um desejo de cuidado que você decidiu, em algum momento, ser uma fraqueza que não podia admitir. A pessoa cuja desonestidade o enche de desprezo é a tela externa na qual você projetou cada pequena decepção diária, cada performance de está tudo bem, cada impressão gerenciada, cada apresentação cuidadosamente curada de um eu mais aceitável do que o real. A intensidade da sua reação é a medida da projeção. Um leve desconforto significa um leve traço não reconhecido. Uma fúria desproporcional, elétrica e profundamente pessoal, significa que você está olhando diretamente para a sua própria sombra, usando o rosto de outra pessoa. Isso não é uma acusação, é um mapa. Quando a sombra é recusada, quando o material permanece comprimido e não reconhecido por anos, por décadas, ela não desaparece educadamente. Ela encontra saídas. Ela irrompe pelas frestas da persona, precisamente nos momentos em que os riscos são mais altos. A pessoa que não consegue reconhecer sua própria raiva torna-se capaz, sob pressão suficiente, de uma crueldade que choca todos os que conheciam apenas a máscara e a ninguém mais do que a si mesma. A pessoa que não consegue reconhecer seu próprio desejo de importância passa a vida sabotando sutilmente as conquistas das pessoas mais próximas e chama isso de feedback honesto. A pessoa que não consegue reconhecer sua capacidade de egoísmo faz enormes gestos públicos de generosidade, enquanto garante privadamente que cada relacionamento sirva às suas necessidades, e genuinamente não consegue enxergar o padrão. Jung observou isso em seus pacientes por décadas. Ele viu pessoas escolherem o vício em vez do reconhecimento, escolhendo o manejo químico da pressão da sombra, em vez do ato aterrorizante de se virar para enfrentá-la. Ele viu pessoas escolherem a depressão em vez da integração, a psique colapsando para dentro sob o peso do que estava sendo contido, porque o colapso exige menos coragem do que o confronto. Ele viu pessoas destruírem seus casamentos, suas amizades, suas carreiras, sua saúde, não por maldade, mas pelo fato simples e devastador de que o que nos recusamos a enfrentar em nós mesmos encontrará expressão através de nossas vidas, independentemente de nossas preferências. A sombra sempre vem à tona. A única questão é se você escolhe os termos. E aqui está o que acontece quando você escolhe. Quando você para de correr, vira-se no corredor escuro e olha diretamente para o que o tem seguido. É menor do que você temia. Não é inofensivo. Não é irrelevante. Não é algo para ser celebrado ou mimado. Mas é menor. Porque o poder da sombra não está no seu conteúdo. Seu poder está na energia necessária para mantê-la escondida. No momento em que você para de gastar essa energia na supressão, no momento em que você diz, com a honestidade peculiar que custa algo real, sim, eu sou capaz disso. Sim, isso também está em mim. Sim, eu contenho isso. A sombra perde a força que vinha de ser comprimida. Jung descreveu esse momento em seu próprio trabalho
com uma precisão que apenas alguém que o viveu consegue ter. Nas páginas do Livro Vermelho, confrontando sua própria escuridão interior, ele escreveu sobre encontrar figuras que o horrorizavam, e descobriu que o horror era o primeiro estágio de um reconhecimento que eventualmente se tornaria o alicerce de tudo o que ele entendia sobre a psique humana. A escuridão que ele encontrou em si não o tornou monstruoso, ela o tornou completo. Agora mesmo, se esta mensagem está alcançando a parte de você que você tem escondido, a parte que se reconhece em tudo o que acabamos de nomear, eu quero que você faça algo. Digite nos comentários as seguintes palavras: eu sou inteiro. Minha sombra e minha luz são uma só. Não para mim, para você. É uma declaração para sua própria sombra de que você está pronto para parar de fugir. Que você está disposto a se virar no corredor e olhar. Que você entende finalmente que o que está atrás de você não é o seu destruidor. É a parte mais poderosa de você, esperando para voltar para casa. E se você sente que esta mensagem o encontrou hoje, não por acaso, mas com a qualidade específica de algo que deveria chegar, clique no botão de se inscrever. Não como um gesto para um algoritmo, como um compromisso com sua própria descida. Porque o que estamos fazendo aqui não é consumo de conteúdo, é cartografia. E nem todos estão prontos para fazer este mapa. Você conhece alguém que precisa ouvir isso. Alguém em sua vida que está travando uma batalha para a qual ainda não tem palavras, repetindo um padrão que não consegue nomear, fugindo de algo que não consegue ver. Envie este vídeo para essa pessoa. Não porque você tenha as respostas que ela precisa, mas porque às vezes a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer por outra é dizer: você não está só no escuro, e existe um caminho através dele. Porque a sombra tem mais um segredo, uma revelação final e extraordinária, que muda tudo sobre como você entende seus relacionamentos. A sombra não vive apenas dentro de você. Ela aparece em cada relacionamento que você já teve, nas pessoas pelas quais você se sente atraído antes de entender o porquê, nas dinâmicas que se repetem através de diferentes rostos e diferentes anos, no amor que parece, às vezes, menos uma escolha e mais um reconhecimento. A pessoa que você mais ama pode ser o maior espelho de todos. E esse espelho é exatamente para onde vamos agora. Você já se perguntou por que continua atraindo o mesmo tipo de pessoa? Não aproximadamente a mesma, não semelhante em aspectos superficiais, mas estruturalmente idêntica. A mesma indisponibilidade emocional vestindo um rosto diferente. A mesma dinâmica se montando com materiais diferentes. A mesma ferida essencial chegando por uma porta completamente diferente. Você jura, depois de cada vez, que terminou com esse padrão, que agora você entende. Você fez o diário, a terapia, as longas conversas com amigos que assistiram a toda a sequência se repetir e estão ficando sem novas formas de dizer o que vem. E então alguém entra em uma sala e algo se move em você. Imediato, específico, elétrico. E 6 meses depois você está nos escombros da mesma história, perguntando-se como chegou aqui novamente. Jung não chamaria isso de má sorte. Ele não chamaria de falta de autoconhecimento ou crescimento pessoal insuficiente. Ele chamaria de a coisa mais precisa e confiável que sua psique faz. O inconsciente rodando o seu programa mais sofisticado, buscando na população disponível o rosto específico que reflete com mais precisão a parte de si que você ainda não esteve disposto a encontrar diretamente. Ele chamou essa parte de ânima nos homens e de ânimos nas mulheres. E antes que você arquive isso como uma teoria de gênero datada de um homem escrevendo no início do século XX, fique com o que ele realmente quis dizer, porque por trás da linguagem de sua época, há uma percepção tão precisa sobre a experiência humana que, uma vez que você a veja, cada relacionamento que você já teve se rearranjará em um padrão que você não conseguirá desver. A anima e o animus não são sobre gênero, são sobre o oposto interior. As partes da sua psique, que sua identidade consciente, sua persona, o eu construído, decidiu que não eram suas para carregar.
As qualidades que você atribuiu ao outro, ao misterioso, às pessoas por quem você se apaixona, porque integrá-las ao seu próprio autoconceito parecia impossível, perigoso ou simplesmente inconcebível. Pense nas qualidades que você acha mais fascinantes nas pessoas por quem se sente atraído. Não as características superficiais, a aparência, o status, o charme. As qualidades essenciais, a liberdade nelas que você sente que não tem. A profundidade emocional que te move precisamente porque parece tão distante da sua própria superfície controlada. A certeza, o aterramento, o movimento decisivo para frente que você acha magnético em outra pessoa e que de alguma forma não consegue localizar em si. A selvageria, a quietude, a força intelectual, a capacidade de entrega. Essas não são apenas coisas que você admira em outra pessoa. São coisas que você contém, mas não consegue acessar. Fragmentos da sua própria totalidade que foram cindidos durante a construção da persona e que agora vivem em sua experiência inteiramente fora de você. E o inconsciente, com seu impulso implacável em direção à completude, envia você em direção às pessoas que carregam esses fragmentos como uma bússola buscando o norte. É por isso que a atração parece um reconhecimento. Porque é um reconhecimento. Você não está apenas conhecendo uma pessoa que acha interessante. Você está encontrando uma parte de si vestida na pele de outra pessoa. Pergunte-se honestamente: a pessoa que você amou com mais intensidade em sua vida, o que ela tinha que você sentia que lhe faltava? Que qualidade nela fazia você se sentir, na presença dela, mais completo do que se sentia sozinho? Porque qualquer que seja a sua resposta, essa qualidade não é realmente dela. É sua. Sempre foi sua. Você simplesmente não conseguia vê-la em si mesmo, e então foi procurá-la nela. A mulher que passa de relacionamento em relacionamento com homens que são emocionalmente brilhantes, mas fundamentalmente indisponíveis, não está, como diz a explicação convencional, apenas repetindo uma ferida de seu pai. Ela está projetando seu próprio ânimos, o princípio masculino subdesenvolvido dentro de sua própria psique, nos homens disponíveis e, então, experimentando a dor da desconexão que vem de ter colocado algo essencialmente interior em algo irredutivelmente externo. A desconexão que ela sente deles é, em seu nível mais profundo, a desconexão que ela sente de sua própria capacidade de clareza, direção e ação autônoma. Ela não precisa de um homem diferente. Ela precisa recuperar o que tem colocado nos homens. O homem que idealiza as mulheres por quem se apaixona, que vê nelas uma graça, uma profundidade, uma totalidade que o sobrecarrega, e depois se sente traído quando elas se revelam humanas, complexas e incapazes de sustentar o peso de sua projeção. Não está apenas sofrendo de expectativas irreais. Ele está encontrando sua própria ânima, o feminino não integrado dentro de si, e descobrindo que nenhuma mulher real pode sustentar permanentemente o que pertence ao seu próprio interior. A traição que ele sente quando o ídolo se revela uma pessoa é a dor precisa de uma projeção desmoronando, a figura da alma retirando-se da tela externa e recuando para onde veio, deixando para trás apenas um ser humano, e a pergunta sobre o que ele estava realmente procurando. Quais padrões você tem culpado em outras pessoas que podem, na verdade, estar lhe dizendo algo sobre você? Aqui está a percepção que atinge com mais força, aquela que leva mais tempo para ser recebida. A pessoa que partiu seu coração não apenas o feriu. Ela lhe mostrou uma parte de você que você ainda não estava pronto para ver. As qualidades nela que o feriram de forma mais específica, a frieza, o abandono, a crítica, a incapacidade de realmente vê-lo, atingiram com tamanha precisão devastadora porque estavam falando com algo já presente em seu relacionamento consigo mesmo. Quem não conseguia fazer você se sentir visto era a forma externa da maneira como você nunca se viu plenamente. A parceria que se foi era o evento externo de um abandono interno que você vinha praticando há anos. Isso não é culpa. É o oposto da culpa. É o reconhecimento de que seus relacionamentos não estão acontecendo com você.
Eles estão sendo gerados, em parte significativa, por você, pelo inconsciente, usando o laboratório da intimidade para trazer à tona tudo o que precisa ser integrado, tudo o que não pode ser alcançado, de nenhuma outra forma. Jung entendeu isso por dentro. Seu próprio casamento com Emma Jung foi, segundo ele mesmo, um dos grandes laboratórios psicológicos de sua vida. Seus relacionamentos intensos com outras mulheres, Sabina Spielrein, Toni Wolff, não foram simplesmente complicações biográficas. Foram, em seu próprio entendimento, encontros com sua ânima, com o feminino interior que sua persona racional, sistemática e profissional havia comprimido, e que veio à tona com força total na presença de certas mulheres que carregavam essas qualidades de forma vívida. Ele não lidou com isso perfeitamente. Ninguém lida. Mas ele foi honesto sobre o que estava acontecendo de uma forma que a maioria das pessoas nunca consegue ser. E essa honestidade produziu algumas das percepções mais profundas da história da psicologia. O encontro com a ânima, ou ânimos, é sempre, em última análise, um convite para a integração. As qualidades que você tem buscado em outras pessoas, a liberdade, a profundidade, a força, a ternura, não são presentes que outras pessoas podem lhe dar. São capacidades dentro da sua própria psique que estão pedindo, através de cada atração e de cada coração partido, para serem reconhecidas como suas. O relacionamento que terminou e o deixou devastado não foi um fracasso, foi um semestre. E a pergunta da prova, aquela que ele tentou fazer você responder o tempo todo, nunca foi sobre a outra pessoa. Sempre foi sobre você. Mas aqui está o que o deixará paralisado quando você finalmente enxergar com clareza. Esses padrões que você vem vivendo, essa forma particular de desejo, projeção e repetição, não começaram com você. Eles não são falhas pessoais ou patologias individuais. Eles são antigos. Eles vêm percorrendo os seres humanos há milhares de anos, em todas as culturas, em todos os mitos já contados, em todas as histórias que a humanidade achou tão fascinantes que não conseguiu parar de recontar. E Jung descobriu exatamente o porquê. Antes da linguagem escrita existir, antes de qualquer civilização ter feito contato com outra, seres humanos em lados opostos do planeta estavam sonhando os mesmos sonhos. Um grande dilúvio que destrói o mundo e deixa uma família para começar de novo. Uma figura heróica que desce às trevas, enfrenta uma provação impossível e retorna transformada. Um velho sábio que aparece no momento de maior crise e oferece um conhecimento que não pode ser explicado racionalmente. Uma serpente que carrega tanto a destruição quanto a cura no mesmo corpo. Essas histórias não viajaram. Não havia rotas comerciais, nem textos compartilhados, nem possibilidade de transmissão cultural entre os povos que as contavam. E, no entanto, elas são estruturalmente idênticas. Não semelhantes, não rudimentarmente paralelas, mas idênticas em sua arquitetura mais profunda. Através da Mesopotâmia e da Mesoamérica, através da África subsaariana e da antiga Escandinávia, através de culturas separadas por oceanos e milênios, e por todas as barreiras concebíveis à comunicação. Algo estava gerando as mesmas histórias a partir do interior. Jung passou anos coletando esses paralelos com a paixão metódica de um homem que entendia que estava olhando para algo que não deveria existir, e que o fato de sua existência significava que o modelo da mente humana com o qual toda a sua profissão trabalhava era catastroficamente incompleto. Se o inconsciente fosse simplesmente um repositório pessoal, um porão contendo apenas o que um indivíduo específico viveu e reprimiu, então, essas convergências transculturais seriam impossíveis. Você não pode sonhar com imagens que nunca encontrou. Você não pode gerar símbolos de um recipiente vazio, a menos que o recipiente não esteja vazio, a menos que o recipiente não seja nem inteiramente seu. Jung chamou isso de inconsciente coletivo. Abaixo do seu inconsciente pessoal, abaixo das memórias específicas, feridas e materiais reprimidos que pertencem à sua história individual,
Ele propôs que existe uma camada mais profunda da psique que não é pessoal de forma alguma. Ela é compartilhada. Pertence à espécie. É a herança psicológica acumulada de cada ser humano que já viveu, codificada não na linguagem ou na cultura, mas na própria arquitetura estrutural da psique. E ela fala, não com palavras, mas com imagens, com padrões, com as figuras que aparecem sem serem chamadas em sonhos e visões, e nas histórias que os seres humanos não conseguem parar de contar em todas as eras e geografias. Ele chamou essas figuras de arquétipos. Não símbolos inventados pelas culturas para explicar seu mundo, mas padrões primordiais de energia psicológica aos quais as culturas estavam respondendo, que estavam, em algum sentido fundamental, gerando as culturas a partir de dentro. A Grande Mãe, não uma mãe específica, mas a força arquetípica de nutrir e devorar, de origem e engolfamento, aparecendo em 10.000 formas através de 10.000 tradições, porque ela não é uma invenção cultural. Ela é uma característica da psique humana, tão universal quanto a capacidade de linguagem e tão antiga quanto a própria espécie. O herói, o malandro, o velho sábio, a sombra. Estas não são convenções de narrativa. São a população nativa da psique e vem comandando o comportamento humano abaixo da consciência desde antes de a história começar a registrá-lo. Vá a uma camada mais fundo. É aqui que isso se torna pessoalmente relevante para você. Em 1913, no auge de sua crise profissional e de sua ruptura com Freud, Jung começou a fazer algo que nenhum cientista respeitável de sua era admitiria. Ele começou a induzir visões deliberadamente. Ele se sentava em uma cadeira, em silêncio, e permitia-se afundar abaixo do limiar da consciência racional, não para dormir, mas para um estado que mais tarde descreveu como imaginação ativa, uma descida controlada à imaginação viva do inconsciente. E o que ele encontrou ali não foi o material pessoal da biografia de Carl Jung. O que ele encontrou foi o próprio labirinto, figuras, paisagens e cenários míticos que não tinham relação com sua história pessoal, mas relação perfeita com as histórias arquetípicas que ele vinha coletando de culturas ao redor do mundo. Ele encontrou Elias e Salomé em uma visão interior, espontânea e vívida. Caminhou por uma caverna e encontrou uma pedra vermelha, um herói morto e uma serpente negra. Encontrou Filemon, a figura alada e sábia que se tornou seu guia interior, e teve conversas com essa figura que produziram percepções que ele não poderia ter gerado apenas a partir de sua mente consciente. Ele documentou tudo isso no livro vermelho, preenchendo suas páginas com imagens pintadas e diálogos escritos, criando um registro de uma jornada ao inconsciente coletivo que ele manteve trancado em um cofre por décadas, porque entendia que ninguém que não tivesse feito uma jornada semelhante seria capaz de lê-lo sem concluir que ele havia perdido o juízo. Ele não havia perdido o juízo. Ele havia encontrado o labirinto no centro dele e estava mapeando-o para que outros não tivessem que descer às cegas. Eis um fato que deve prendê-lo. As imagens específicas que aparecem com mais frequência nos sonhos de pessoas que nunca estudaram mitologia. O velho guia que aparece em uma encruzilhada, a descida a um espaço subterrâneo, o encontro com uma figura monstruosa que deve ser enfrentada em vez de evitada, a descoberta de um tesouro no centro de um labirinto. Essas não são produtos aleatórios da atividade neurológica individual. Elas são o labirinto se anunciando. O inconsciente coletivo enviando seus sinais mais antigos através do único canal disponível quando não estamos ouvindo durante o dia. Seus sonhos recorrentes não são ruído. São despachos de uma profundidade que precede seu nascimento em 100.000 anos. E a sincronicidade, aqueles momentos que você descartou como coincidência porque a alternativa era estranha demais para sustentar, esses são, na estrutura de Jung, o labirinto atravessando a membrana entre o interior e o exterior. Não milagres, não magia. A evidência de uma conexão entre a psique individual e a estrutura da realidade para a qual nosso vocabulário científico atual
ainda não possui linguagem adequada. Jung documentou centenas delas com precisão clínica. O paciente que sonhou com um besouro escaravelho dourado, um antigo símbolo egípcio de transformação e renascimento, e então, no meio da descrição do sonho na sessão, foi interrompido por um escaravelho real batendo contra a janela do consultório. A série de mortes, quebras e comportamentos animais agrupados em torno de momentos de crise psicológica nas pessoas com quem ele trabalhava. Os padrões específicos e consistentes demais para serem descartados, e estranhos demais para serem explicados dentro das estruturas disponíveis. Ele não afirmou entender completamente o mecanismo. Foi honesto sobre isso de uma forma que tornou sua percepção mais confiável, não menos. Ele disse apenas que esses eventos sugeriam algo sobre a relação entre a consciência e o mundo, que o materialismo não consegue explicar, que o interno e o externo não são tão separados quanto a história dominante da modernidade insiste. O fato de você estar assistindo a isso agora, neste exato momento da sua vida, com qualquer peso específico que esteja carregando, qualquer pergunta que venha se formando em você e que você ainda não conseguiu articular, é uma coincidência? Você poderia estar assistindo a 1000 outras coisas. Você assistiu a 1000 outras coisas em 1000 outras noites que não deixaram resíduos. Mas algo o trouxe aqui, a este território particular, neste momento particular. Jung não lhe diria o que isso significa. Ele diria para você prestar atenção ao que sente, porque o labirinto não fala por meio de explicações. Ele fala pela qualidade do reconhecimento que se move através de você quando algo verdadeiro chega. Você está mais fundo agora do que estava no início disto. Você pode sentir o peso particular de um território real em vez da leveza da informação. As paredes do labirinto são reais. A descida tem sido real. E cada estágio dela, a máscara, a sombra, o espelho, este vasto oceano subterrâneo de experiência humana compartilhada, o preparou para o que está no centro. Jung mapeou o labirinto. Ele o seguiu até o cerne, através de anos de descida voluntária, honestidade aterrorizante e o tipo de coragem que não parece coragem por dentro, mas parece, na maior parte do tempo, não ter nenhuma outra opção viável. E no centro, ele encontrou algo que não esperava. Não um monstro. Não uma resposta. Nem um sistema ou um método ou uma revelação final. Ele encontrou uma versão de si mesmo que estava completa. Este é o estágio final. Ele tem um nome. E está à sua espera. Jung não prometeu felicidade. Ele era caracteristicamente direto sobre isso. O psiquiatra suíço, que havia descido mais fundo na psique humana do que quase qualquer pessoa antes dele, tinha muito pouca paciência para a ideia de que o objetivo da vida psicológica fosse alcançar uma existência confortável e sem problemas. Ele viu pessoas demais buscarem a felicidade e chegarem ao vazio. Sentou-se com pacientes demais que haviam feito tudo corretamente pelos padrões de sua cultura. A carreira, a família, a posição social, a superfície cuidadosamente mantida de uma vida de sucesso, e que chegavam a ele aos 40 ou 50 anos, com uma desolação que não conseguiam explicar e não conseguiam justificar, porque, por fora, tudo parecia bem. Ele chamou isso de o confronto da meia-idade com a vida não vivida. E entendeu isso não como um fracasso, mas como um chamado. A psique, paciente, implacável e fundamentalmente orientada para a totalidade, enviando um sinal de que a jornada não havia terminado, que a máscara havia sido construída, o papel social cumprido, as tarefas da primeira metade da vida completadas, e que agora algo mais profundo pedia para ser abordado. O que Jung prometeu, a única coisa que ele estava disposto a prometer, era você mesmo, a versão plena, a versão completa. Não a versão editada, curada e socialmente aceitável que você tem apresentado ao mundo. Não a versão idealizada na qual você se refugia em fantasia, quando a real parece insuficiente. O ser humano real, íntegro, integrado e profundamente específico que vem tentando emergir por baixo da persona, da sombra e das projeções desde o início.
Ele chamou esse processo de individuação e teve o cuidado de defini-lo com precisão, pois é uma das ideias mais incompreendidas de toda a psicologia. Individuação não significa tornar-se um indivíduo no sentido social, afirmar-se, diferenciar-se da multidão, desenvolver uma personalidade mais forte. Significa tornar-se indivíduo. Significa reunir os fragmentos de si que foram espalhados pelas estruturas defensivas de uma vida inteira, as partes enterradas na sombra, as qualidades projetadas em amantes, as energias comprimidas atrás da persona, e trazê-los para uma relação mútua sob o governo do que Jung chamou de self. O self não é o ego. Essa distinção é tudo. O ego é o executivo da sua vida consciente. A parte de você que toma decisões, mantém a persona, navega no mundo social. O self é algo maior. A totalidade da psique, consciente e inconsciente juntas. O princípio organizador que tem sido orientado para a sua totalidade desde o início, gerando seus sonhos, organizando suas sincronicidades, recrutando seus relacionamentos como espelhos, enviando o material da sombra através de suas reações mais fortes porque precisava da sua atenção, e a porta da frente estava trancada. Individuação é o processo de o ego aprender a servir ao self, em vez de substituí-lo. E aqui está como isso se parece na prática. Não como um conceito, não como uma aspiração distante, como algo que você pode começar hoje, com os materiais que já possui. O primeiro passo é o diário da sombra. Pegue o que aprendeu nesta jornada e coloque no papel. Escreva as qualidades que mais o irritam, repelem ou enfurecem em pessoas específicas da sua vida. Seja honesto de uma forma que você não se permitiu ser antes. Então pergunte, não como uma acusação, mas como uma investigação genuína. Onde isso vive em mim? Qual versão dessa qualidade eu estou me recusando a reconhecer em meu próprio interior? A resposta nem sempre chegará imediatamente. Mas a pergunta, feita com abertura genuína, começa a afrouxar o que estava comprimido. O segundo passo é a atenção aos sonhos. Jung considerava os sonhos a linguagem primária do inconsciente. Os despachos noturnos das profundezas, chegando em imagens em vez de palavras porque as imagens carregam mais informações do que as palavras podem conter. Comece a registrá-los, não analisando-os imediatamente, nem forçando interpretações, mas simplesmente escrevendo-os nos primeiros minutos ao acordar, antes que a mente racional reafirme seu controle editorial. Ao longo de semanas e meses, padrões surgirão, figuras retornarão. O inconsciente tem um vocabulário consistente, e aprendê-lo requer apenas paciência e a disposição de levar a sério o que sua mente onírica produz. O terceiro passo é o reconhecimento de padrões. Mapeie as repetições em sua vida com a curiosidade desapegada de quem faz arqueologia e não com o auto-julgamento de quem critica. Onde as mesmas dinâmicas continuam aparecendo? Que tipo específico de situação produz confiavelmente uma reação desproporcional em você? O que você escolheu, em diferentes contextos e anos, que possui a mesma estrutura essencial sob suas diferentes superfícies? O padrão não é seu inimigo. É a tentativa mais persistente do inconsciente de lhe mostrar algo que ele não consegue mostrar de outra forma. O quarto passo é a imaginação ativa, o método do próprio Jung, a técnica que ele usou durante aqueles 3 anos de descida deliberada documentados no Livro Vermelho. Quando uma figura aparecer em seus sonhos ou na imaginação espontânea de sua vida interior, não apenas a observe, interaja com ela. Pergunte o que ela quer. Pergunte o que ela representa. Escreva o diálogo, ou fale em voz alta, ou pinte a imagem. O meio importa menos que a disposição de tratar as figuras interiores como interlocutores genuínos, em vez de ruído neurológico aleatório. Jung descobriu através desta prática que o inconsciente, quando engajado genuinamente, responde com uma inteligência e uma especificidade que o ego não consegue fabricar. Philemon, seu guia interior, não lhe dizia o que ele já sabia. Esse era precisamente o ponto. O
quinto passo é o ritual de integração. O reconhecimento diário de que você contém multidões. Não como uma performance de autoaceitação, nem como uma afirmação espiritual recitada sem convicção, mas como um reconhecimento real e praticado de que a luz e a treva em você não são oponentes. São as duas margens do mesmo rio. Nietzsche escreveu, e Jung o leu cuidadosamente, encontrando um poeta da psique que mapeou os mesmos territórios através de uma linguagem diferente. É preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O caos não é o problema. A recusa em habitá-lo conscientemente é que é o problema. Rumi, 8 séculos antes e do outro lado do mundo, escreveu sobre a ferida como o lugar por onde a luz entra. Heráclito disse que os opostos são um só. Kierkegaard disse que a forma mais comum de desespero é não ser quem se é. Todos estavam descrevendo o mesmo território que Jung passou a vida mapeando com precisão clínica. O ritual diário é simplesmente este. No início ou no fim de cada dia, sustente ambos. Reconheça o que você fez bem e o que fez mal. Reconheça a generosidade e o egoísmo, a coragem e a esquiva, o amor e o ressentimento, não para se condenar pelos elementos mais sombrios, mas para se recusar a exilá-los. Porque o que você se recusa a reconhecer, você não pode integrar. E o que você não pode integrar o comandará a partir de baixo. Você percorreu agora o arco completo que Jung mapeou ao longo de uma vida de trabalho. Você começou na superfície, na persona, na máscara, no eu construído que aprendeu a performar a aceitabilidade ao custo da autenticidade. Você desceu para a sombra, o material comprimido, renegado e em fermentação, que vem moldando suas escolhas e recrutando seus conflitos por baixo da consciência. Você passou pelo espelho, os relacionamentos que vêm refletindo seu próprio inconsciente de volta para você, nos rostos das pessoas que você ama e das pessoas que o ferem. Você entrou no labirinto, o inconsciente coletivo, o oceano antigo sob sua história pessoal, onde os arquétipos se movem, as sincronicidades se originam e os mitos que sempre foram verdadeiros continuam a se gerar através de vidas individuais. E você chegou aqui, ao centro, à possibilidade do eu indiviso. Jung escreveu, perto do fim de sua vida, que a coisa mais aterrorizante é aceitar-se completamente. Ele não estava sendo dramático. Ele passou a vida observando pessoas escolherem quase qualquer alternativa. Neurose, projeção, vício, o conforto anestesiante de uma vida não examinada, em vez do ato radical de voltar-se para si mesmas com plena aceitação. É genuinamente difícil. Requer uma qualidade de honestidade para a qual a persona foi especificamente projetada para impedir. Requer sentar-se com a sombra sem vacilar, encontrar o oposto interior sem dissolver-se nele, navegar pelo labirinto sem perder o fio de volta para a vida comum. Mas, do outro lado dessa dificuldade, não está a felicidade no sentido simples. Está algo mais rico, mais estranho e mais sustentador do que a felicidade. É a experiência de estar plenamente presente em sua própria vida, não a performando, não a gerenciando, não a sobrevivendo por trás de uma superfície cuidadosamente mantida, mas habitando-a de fato. A totalidade que vem não de ter resolvido todas as contradições, mas de ter parado de fingir que elas não existem. Isso era o que esperava no centro do labirinto. Foi o que Jung encontrou após 3 anos de descida voluntária em sua própria escuridão. É o que tem estado à sua espera, no vão atrás do espelho, na sala atrás da máscara, na profundidade sob cada padrão que você tem vivido, sem ainda entender o porquê. Não uma versão melhor da pessoa que você vinha performando. A versão real. Se esta jornada significou algo para você, se algo nestas palavras tocou um lugar abaixo da mente racional, no lugar onde vive o